Graça e paz a todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos. Eu estou aqui na cidade de Venceslau Braz, estado de Minas. Atrás de mim aqui esse rio. E isso me traz uma certa reflexão. Há pouco menos aí de uns 5 meses, eu perdi a minha irmã, a caçulinha, a caçula de casa, a irmã que nós tantos amávamos, a qual eu tinha o prazer de chamá-la de Marcinha, mas e tantos outros amigos que também acabaram indo embora, amigos de verdade, na qual eu dedico essa reflexão. Meu pai, pastora Adriana, que foi uma grande guerreira ali em Moreira César, uma grande amiga e mulher de Deus. Esse grande amigo que há pouco tempo nos deixou, Daniel, irmão da esposa do meu filho. Mas como eu estava dizendo, com a morte da minha irmã, Deus me levou a 2 reflexões. E uma delas me fez entender o quanto eu poderia ter feito muito mais por ela, muito mais pela minha irmã. Muitas das vezes eu ajudei ela, socorri ela, sempre quando ela precisou eu estava ali do lado, mas por outras vezes também eu não pude ajudar. E isso me fez entender, poxa, como que eu poderia ter feito ainda mais por ela e não fiz. Como eu poderia ter feito muito mais ainda. E talvez eu não fiz por egoísmo da minha parte. Talvez eu não fiz por falta de tempo da minha parte. De eu mesmo, arrumar um tempo e poder fazer algo por ela. E a vida nos ensina isso, que muitas vezes nós somos egoístas demais. A tal ponto que a gente poderia fazer o melhor de nós para o nosso semelhante, principalmente para alguém da família. E eu não fiz. Eu poderia ter feito muito mais por ela. Por outro lado também, isso me leva a uma outra reflexão. O quanto que a vida é passageira. O quanto que a vida vai, numa fração de segundo vai indo embora. Ao mesmo tempo que essa pessoa está ao nosso lado, já não está mais. Isso me faz refletir até mesmo uma palestra que eu dei há uns tempos atrás, ainda esse ano, na Escola Leonor Guimarães, onde eu fui convidado para dar uma palestra para uma média de uns 400, 500 alunos. E o tema dessa palestra era justamente isso, pessoas melhores. O quanto nós podemos ser pessoas melhores. Não precisamos esperar a pessoa morrer para a gente ser pessoas melhores. Para a gente poder chegar ali, desbruçar ao lado daquele caixão e com aquele sentimento de que a gente poderia ter sido melhor para essa pessoa e nós não fomos. Porque a gente tem que fazer isso em vida. E eu percebi que para a gente sermos pessoas melhores, nós temos que ser melhores. Esse negócio de ficar subjugando as pessoas como, se a gente fosse o detentor da verdade. Muitas das vezes nós achamos que somos o dono da verdade. Às vezes nós achamos que somos o detentor da verdade. E não damos direito, não damos a chance da outra pessoa, viver. Nós não perdoamos como deveríamos perdoar. Muitas vezes nós perdoamos impondo condições, Impomos condições. Não, aqui você não pisa, aqui você não fala, aqui isso, aquilo, aquele outro. E não é esse caminho, porque só mesmo com a morte para a gente entender quantas coisas são insignificantes. A vida em si, eu começo a aprender com a perda desses amigos, da minha irmã, do meu pai, o quanto que a vida é insignificante. E ela só vai ter significado para mim
quando eu entender que o meu semelhante, ele também é tão falho quanto eu. Ele erra o tanto quanto eu. Certamente ele não erra no mesmo caminho que eu errei, mas ele também é falho. Certamente ele não falha ou eu não falho como ele falhei, mas somos falhos. E a vida só vai ter significado quando eu dou sentido para ela. Quando eu passo a entender o verdadeiro perdão de Cristo e não ficar subjugando, não querer ser o dono, o detentor de uma verdade. Eu sou o dono da verdade, aqui, sabe, sou eu que mando, eu que falo. E nós somos falhos. Nós somos falhos. Nós perdemos grandes amigos, familiares, como eu disse, uma fração de segundo. Há pouco tempo, menos aí de uns 5 meses, eu perdi a minha irmã, caçula. Há uns anos atrás, uma grande guerreira que doeu muito dentro de mim, a pastora Adriana. Agora esse grande amigo, um grande parceiro, todos amavam, o irmão Daniel. E não tem sido fácil para nós. Por que então não vivemos o melhor e da melhor maneira possível? Por que não realmente não demonstrarmos em atitude o quanto nós queremos essa pessoa ao nosso lado? Muitas vezes nós não queremos mais essa pessoa ao nosso lado porque nós achamos que ela não é merecedora de ter uma nova chance, uma nova oportunidade. Então isso nos leva a uma reflexão. E Jesus nos ensinou isso na cruz. Que se você caminha uma légua com seu irmão, caminha 2 então com ele. Se você tem uma túnica, 2 túnicas, então dê uma a ele, porque ele também precisa. Outra vez, uma certa feita, eu vi algo que me chamou também a atenção, onde um filho, ele perdeu seu pai e ele chega na beira do caixão e o seu pai está ali morto e ele começa a gritar: "Pai, eu te amo! Pai, eu te amo!" E ele gritava cada vez mais alto, sabe, naquele desespero, com aquele sentimento de culpa, que ele poderia ter feito isso em vida. E ele começava a gritar: "Pai, eu te amo!" Mas já era tarde, o pai não podia ouvir mais. O pai não podia ouvir mais, o pai estava morto. E já era tarde, porque ele deveria ter feito isso em vida. Em vida. Então dê às pessoas a oportunidade que elas precisam, que elas necessitam, que elas querem. Dê a elas uma chance que elas precisam. Eu sou o bispo Jean Carlos e Deus tem falado sempre comigo, sempre em sonho, em revelação. E hoje eu quero deixar isso para você como uma palavra de reflexão. De reflexão. Hoje eu estou aqui publicando esse vídeo, trazendo a você essa palavra. Amanhã eu posso não estar mais aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Se você precisa de uma oração, se você precisa de aconselhamento, aí na tela do seu vídeo está o meu número, meu WhatsApp. Terei o maior prazer em atender. Mas pense nisso. E eu dedico essa reflexão a essas pessoas que hoje não estão mais comigo. Minha irmã, Marcinha, pastora Adriana, meu pai, Daniel e tantos outros que nos deixaram. Vivemos o melhor de Deus junto, ao lado daqueles que nós queremos o bem. E se você quer o bem, demonstra isso através da sua atitude. A palavra nos ensina isso. Não amemos só de palavras, mas também de atitude. Grande abraço. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Essa é a minha oração para a sua família e para a sua vida, onde aqui neste vale eu deixo para você.